Graça e paz novamente a todos. A internet está um pouco ruim, não é a minha internet está ok. Acabei de verificar aqui, mas os irmãos falaram que estava travando um pouco. Quero que os irmãos me dêem um feedback aí com relação à internet, se está tudo ok. A minha está travando. Kaique, boa noite. Bora, Matheus. Luan, Esdras, está ok, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui os irmãos. Aqui o Vailight, tá aqui. Deixa eu ver o Torinho, vou esperar o Torinho entrar aqui, eu ainda não localizo ele. Agora está ok, né? Vamos ver. Vamos ver como é que vai estar. Deixa o Torinho entrar aqui, parece que ele reiniciou o celular, ele entrou também. Tudo bem, meu irmão? Tudo Tudo jóia? bem, graças a Deus. Tudo jóia. Opa, tá me ouvindo bem aí? Tá tranquilo? Dá para ouvir bem tudo? Tô ouvindo. Opa, ótimo, ótimo. Convidou o Torinho. Opa, Agora tá de revestrez aí, né? oi, agora mudou, hein? Agora eu fiquei na esquerda, aí não dá, hein? Ó, me colocar numa situação de esquerda, aí não dá. Eu não gostei disso aqui porque já é sabotagem. Ai, ai, ai. Bom, então, Poxa. pelo que eu entendi até o momento, os irmãos, veja como é que tá os áudios aí, dão feedback para nós. O Vailight defende que Deus decretou algumas coisas, mas não tudo, correto, Vailight? Perfeito. E o Torinho E no caso da defende que queda... Deus... Sim, pode... Perfeito, desculpe, eu acho que por um delay, né? Me perdoe, não só ia dizer, Deus decretou permitir a queda. Então, parte do argumento do Tourinho, eu concordo. Deus, ele decreta permitir, e ao permitir, ele simplesmente não coloca obstáculos para que o homem, nesse caso, peque. Ele permite, de fato, que ele peque, ainda que não consinta, ainda que não deseje que ele o faça. Ok. Torinho tem o mesmo pensamento, não é isso, Torinho? Você terminou de argumentar? Tem algo mais a acrescentar? Eu concordo em parte com o pastor Vailate, né? Eu concordo em parte com o pastor Vailate. Nós vamos trabalhar aí a questão do pecado ser uma coisa, né? E também sobre a vontade de Deus, né? Certamente Deus... Aí a gente pode falar durante o debate, né? Ótimo, perfeito. Então, vamos passar agora para ângulos que você pode observar, né? Existem ângulos que a gente pode observar essa vontade de Deus. Vamos passar agora para as perguntas. Eu quero começar com o pastor Vailight. Pergunte para o pastor Torinho, o reverendo Torinho, a respeito do tema. Até 2 minutos, por favor. Ok. Bom, como o tema central do nosso debate ele gira em torno da pergunta, mais uma vez, Deus decretou o pecado com todos os seus desdobramentos, e como a origem do pecado, segundo a tradição cristã, ela se dá com a queda de Lúcifer, no contexto angelical, então eu perguntaria para o Tourinho o seguinte: se Deus criou todas as coisas boas e perfeitas, mas ao mesmo tempo decretou todas as coisas, absolutamente todas as coisas, de acordo com a sua perspectiva teológica, quem ou o que fez Lúcifer pecar? Esta seria a minha pergunta. Perfeito. 5 minutos, Torinho. Pois bem, o pecado de Lúcifer, ele não é muito diferente do pecado de Adão, a não ser porque Adão teve um agente externo que o provocou, né? Ou seja, o tentou, né? Seja o diabo ou a sua própria esposa. Porém, há que se ressaltar alguns detalhes. Quando nós falamos que Deus criou todas as coisas boas e muito boas, e quando nós falamos que Deus criou as coisas perfeitas, devemos, então, dialogar a respeito do que refletir a respeito do que é perfeição nesse caso. Porque perfeição, somente Deus é absolutamente perfeito. Na medida que a criatura depende de Deus, aquele que depende, só depende porque lhe falta algo, lhe carece algo, e por isso ele depende. Ora, mas quem carece de algo já não pode ser perfeito.
Então, ele é relativamente perfeito àquilo que ele é. Por exemplo, você pega a galinha perfeita. A galinha perfeita, ela é aquela galinha que cacareja perfeitamente, que cisca perfeitamente. Mas, ora, você não pode comparar uma galinha com um ser humano. O ser humano é dotado de muito mais perfeições do que a galinha. E o anjo? O anjo é dotado de muito mais perfeições do que o homem. Não é à toa que a própria Escritura fala que nós somos feitos por um pouco menor do que os anjos. Né? Como é que pode haver maior e menor se todas as coisas foram criadas igualmente perfeitas? Logo, aquilo que foi criado perfeito é perfeito em si mesmo, mas em relação a Deus, ela é imperfeita, porque ela não é igual a Deus, e é impossível para Deus criar algo igual a ele. Ou seja, é impossível para Deus criar outro Deus. Na medida que é impossível para Deus criar outro Deus, há então uma necessidade na criatura que, caso ela não seja assistida em uma determinada situação por uma graça especial de Deus, ela vai desviar a moção divina e vai cair. Por quê? Porque depende. Então, como que Lúcifer cai? Lúcifer cai porque, ao desviar a moção divina, Deus decide não impedir esse desvio. Na medida que ele é criatura, toda criatura tem essa capacidade de desviar a moção divina, ou seja, o mover divino, para fins não salutíferos, ou seja, para o fim na qual ele não foi proposto. Então, assim, respondo, né, e deixo aí a minha resposta ao pastor Vailate. Perfeito. Vailate. Ok, obrigado pela resposta, pela sinceridade, Turinho. Bom, eu responderia, ou na minha tréplica, eu diria o seguinte: em suas institutas, Calvino diz o seguinte, abre aspas, Paulo dá o nome de eleitos aos anjos que mantiveram sua integridade. Se sua firmeza, isto é, a firmeza dos anjos eleitos, era devida à boa vontade de Deus, a revolta dos outros anjos prova que foram abandonados, ou seja, eles foram abandonados por Deus. Disto, nenhuma outra causa pode ser alegada, além da reprovação, que está escondida no conselho secreto de Deus, fecha aspas, Institutas, livro 3, capítulo 23, parágrafo 4º. Então, para Calvino, a causa da queda de Lúcifer é um mistério, visto que ela está oculta no conselho secreto de Deus. E aí nós temos algumas outras coisas interessantes. Mas se Deus determina todas as coisas, e a queda de Lúcifer, mais uma vez, é uma coisa, logo foi o próprio Deus quem decretou a queda de Lúcifer. E, sendo assim, não há nenhum tipo de mistério aqui. Eu discordaria, claro, de Calvino nesse ponto. E eu gosto, pelo menos gostei, da forma bem clara e direta do Tourinho. Mas, além disso, se Lúcifer pecou porque ele foi abandonado por Deus, no sentido de não ser assistido pela graça divina, então que culpa Lúcifer teria por ter caído? Afinal de contas, foi Deus quem não lhe deu, segundo inclusive o Tourinho, uma graça especial da sua parte para mantê-lo. Ora, se Lúcifer caiu em pecado porque Deus não teve boa vontade para com ele, que é a expressão de Calvino, né, como teve para com outros anjos, então Lúcifer ele não pode ser responsabilizado por sua queda, visto que ele não tinha como não cair, ele não tinha como ter agido da forma diferente como agiu. Além disso, o caráter de Deus, mais uma vez, permitam-me dizer com sinceridade, pelo menos da minha ótica, ele acabaria sendo manchado, visto que Deus, ele reprova Lúcifer sem nenhuma boa razão para tal. Além disso, além de Calvino, vejamos o que o Catecismo Maior de Westminster, que é um documento calvinista, e sobre o qual, por exemplo, o nosso querido irmão Tourinho também se estriba, ele diz sobre a queda dos anjos. A declaração desse catecismo é mais grave do que a de Calvino. Na pergunta 19, nós encontramos escrito o seguinte, abre aspas,
Pergunta 19. Qual é a providência de Deus para com os anjos? Resposta. Deus, pela sua providência, permitiu que alguns dos anjos, essa permissão ela é enganosa, essa expressão, e vou provar em seguida por quê, permitiu que alguns dos anjos, voluntária e irremediavelmente, caíssem em pecado e perdição, limitando e ordenando isso, como todos os pecados deles, dos anjos, para a sua própria glória. Deus quis que Satanás e todos os demais anjos que com ele caíssem, não só porque ele permite, mas ele ordena isso, e ordena os pecados dos anjos para a sua própria glória. O texto continua. Estabeleceu os demais, isto é, os que não caíram, em santidade e felicidade, empregando-os todos conforme lhe apraz, na administração do seu poder, misericórdia e justiça. Então, note que, de acordo com o Catecismo Maior de Westminster, Deus ordena a queda dos anjos em pecado e perdição, para a sua própria glória. Bem, se este é o caso, então o calvinismo, por meio desse documento, esse extrato do calvinismo, ele acaba, infelizmente, retratando Deus como autor do mal e do pecado, apesar de todos os protestos na direção contrária. E o Tourinho, ele vai justamente complementar com esse pensamento, quando ele diz que Deus não dá uma graça especial para Lúcifer, digamos. Se eu interpretá-lo de forma equivocada, depois me corrija, tá, Tourinho? Então, veja bem, Deus não dá graça para Lúcifer manter-se santo e fiel a ele, mas Lúcifer cai justamente devido à ausência desta graça dada por Deus, que ele poderia ter dado, mas ele não quis dar, e esse Deus ainda é bom, mas a culpa não é de Deus, ela não respinga em Deus, ela não mancha o caráter de Deus, ela recai só sobre Lúcifer. Mais uma vez, esse tipo de pensamento, permitam-me dizer, ele me parece ser absolutamente incongruente, e a conclusão lógica, inevitável, acerca desse pensamento é que Deus é o autor do mal. Lúcifer não é culpado, ele é um anjo santo. Afinal de contas, ele só cumpriu o decreto divino irresistível, ele não tinha como agir de forma contrária. Torinho, dessa vez a sua pergunta. Eu pensava que eu tinha uma tréplica. Eu também pensei. Não, é só assim, é? Ah, é verdade. Tem tréplica, né? Eu também pensei. Tá bom. Perdoe. Mas como é que é? É a minha pergunta mesmo? Não, é só tréplica. Ah, tá. A sua tréplica, a sua resposta, então. A minha resposta. Exatamente. Ah, tá, pronto. É isso aí. Pois bem, a questão do mistério não é que seja um mistério o modo como aconteceu, tanto é que Calvino descreve como aconteceu. É um mistério o porquê de Deus ter permitido isso acontecer. É a motivação de Deus do porquê isso aconteceu. Isso é um mistério. Nós não sabemos o que estava na mente divina, qual é o plano divino, em termos finais, embora a gente possa especular o que é, a gente não sabe definitivamente por que Deus permitiu a entrada do pecado, sendo que ele, sendo onipotente, ele poderia impedir. Ou seja, Deus não tentou impedir e não conseguiu. Não é essa a questão. Senão nós ofenderíamos a onipotência de Deus. Deus, então, não quis impedir. Ora, se eu digo que ele não quis impedir, então, por um certo ângulo, foi da vontade de Deus que aquilo acontecesse. Lógico, não pelo apetecimento do mal em si, mas tendo em vista os bens que ele pode sacar daquele mal. O próprio texto que o professor Vailate usou diz que Deus abandonou os anjos. O que é abandonar ou preterir? É passar por cima. Ou seja, é deixar que a criatura faça exatamente aquilo que ela quer fazer. E daí, nós seguimos que a criatura ela é responsável por aquilo que ela faz, justamente porque ela fez exatamente aquilo que ela queria fazer. Ora, se não houve nenhum impedimento externo, então assim ela fez mais livremente ainda. Mais livre é aquele que faz as coisas sem impedimento algum. Então ela fez exatamente aquilo que ela queria fazer. E Deus apenas não impediu. Ela não seria responsável,
se fosse a moção divina que empurrasse ela para errar. E como eu falei, o decreto, nesse caso, ele é de consequência. Ele não é de consequente, ou seja, ela não age no agente, ele age no evento. Deus, então, decide não impedir que o homem, que o agente moral mal, o agente livre mal, faça aquilo que ele realmente quer. Quanto à questão de Calvino, ter dito que Deus ordenou. Veja bem, ordenar aí não é um preceito, tá? Deus não deu uma lei para que eles caíssem, mas ordenar vem do conceito medieval de providência, que quer dizer ordenar todas as coisas a um determinado fim. Quer dizer que a queda angelical não aconteceu por um acaso ou por sorte, ou sem nenhum tipo de propósito. Ou seja, que Deus não permitiu aquilo propositadamente, né? Por exemplo, na Escritura, quando fala que o culto tem que ser feito com decência e ordem, está falando de organização, não está falando de um preceito. Então, nesse sentido, os medievais usavam, você pode consultar, por exemplo, Tomás de Aquino, São Bernardo de Claraval, e todos esses homens ali da escolástica, que eles vão usar o termo ordenar nesse sentido. Outro ponto também que eu gostaria de ressaltar, se eu tiver tempo, não marquei dessa vez, é que o professor Vailate, ele trabalha com o conceito de liberdade que somente se a pessoa puder atualizar algo diferente, é que ela poderia ser responsável. Ora, mas nós dois concordamos que o diabo, hoje, ele não pode fazer o bem. E mesmo assim, ele continua sendo responsável pelos seus atos. Jesus, por exemplo, não poderia pecar. E mesmo assim, todos os seus atos tiveram significados. Deus é o mais livre de todos. E ele não pode fazer o mal. Ele só pode fazer o bem. E nem por isso seus atos têm menos significado. Né? Ou seja, liberdade está não para poder atualizar aquilo que é diferente, mas para estar de conforme àquilo que é sua própria natureza é. Quanto mais próximo as suas atitudes estão da sua própria natureza, mais livre você é. Né? Então, não é porque o diabo não conseguiu atualizar diferente, e ainda nós temos esse detalhe ainda, visto que o decreto ele foi no evento, ele não impediu a decisão contrária de Satanás. Satanás poderia ter escolhido diferente. A questão é que o decreto de não impedimento, ele já age quando o homem já decide, quando o Satanás, Santo Satanás, já decidiu fazer. Então Deus apenas torna certo. Ora, mas se ele já escolheu A, ele não pode escolher não A ao mesmo tempo. Então isso é uma questão de lógica. Na medida que você escolhe uma coisa, o contrário já é retirado. Então não há uma sincronia de ação, mas uma diacronia de ação. Na medida que você está fazendo uma coisa, você não pode estar fazendo a outra ao mesmo tempo. Então é somente nesse sentido que Satanás não poderia fazer diferente. Ele poderia fazer diferente em um momento de indiferença dele, quando ele não tinha decidido nada. Mas na medida que ele decidiu fazer, e Deus decidiu não impedir, ele já não poderia mais fazer diferente, porque ele já tinha decidido fazer. Né? Então, é o que nós chamamos de necessidade de consequência e não de consequente. Eu não sei se tem mais alguma coisa para pontuar. Beleza. Era essa aí. Então, você agora pergunta, Torinho Vailate. Minha pergunta para o professor Vailate. Vou voltar. Que Adão peca pelo seu livre-arbítrio, isso nós dois concordamos, né, professor? Isso aí parece que ficou aqui de ponto passivo, né? Embora nós discordemos do que se trata esse livre-arbítrio, né? O que é o livre-arbítrio? Nós discordamos, né? Mas, confessionalmente, estamos alinhados, né? Nesse sentido aí. Porém, podemos discordar como isso acontece também em relação à concorrência divina, né? Ou seja, como isso aconteceu em relação a Deus. Minha pergunta é: Deus poderia impedir o pecado de Adão? Se sim, por que não impediu? Se não, onde está a sua onipotência? Vamos lá, repito. Eu acredito, inclusive, que a resposta vai ser sim, né? Mas vou deixar outra opção também. Deus poderia impedir o pecado de Adão?
Ou de Lúcifer? Pode ser de Lúcifer também. Para Lúcifer. Se sim, por que ele não impediu? Se não, onde está a sua onipotência? Ok. Primeiramente, Deus poderia impedir o pecado de Adão? Sim, poderia. Não só porque ele é onipotente, mas ele também é onissapiente, ele é todo sábio nos seus caminhos, todo justo, enfim, todos os demais atributos, qualidades, adjetivos que o caracterizam como Deus santo, bom, perfeito e assim por diante. E aí você, na segunda pergunta, me questiona se sim, porque ele não impediu. Bem, obviamente nós não temos como sondar as razões precisas do porquê de Deus não ter impedido, mas eu tenho para mim que Deus não impede o pecado de Adão, porque todo sabe o que é, ele sabe como extrair um bem maior, mesmo através do mal, apesar de não desejar o mal, apesar de não decretar ativamente o mal, mas ele decreta permiti-lo, ele sabe como exatamente fazer para extrair esse bem maior. E, obviamente, isso não torna Deus impotente. Ele tem todo o poder, evidentemente, mas não para fazer coisas que sejam contrárias ou contraditórias à sua natureza e ao seu caráter. Deus não pode criar, obviamente, outro Deus igual a ele. Ele não pode, como os filósofos pensaram e refletiram a esse respeito, né, e lucubraram a esse respeito, Deus não pode criar uma pedra tão grande que ele mesmo, ele próprio, Deus, não possa movê-la. Deus não pode criar círculos quadrados, solteiros casados e assim por diante. Então ele não pode criar coisas, ele não pode mentir, ele não pode deixar de ser Deus, ele não pode pecar. Então a onipotência divina significa que ele pode fazer todas as coisas, desde que essas coisas estejam em consonância, em concordância com o seu caráter santo, bondoso, justo, amoroso, sábio, e assim por diante. Então, Deus, ele tem a potência, toda a potência do mundo, para impedir o pecado de Adão. Talvez poderíamos também dizer aqui, um ponto que será, em algum momento, eu creio que tocado adiante, se eu qualquer coisa correr um pouco mais, me corte, tá, Júnior? Um outro detalhe também, é que Deus, ele pode não ter desejado criar obstáculos ou não ter desejado impedir o pecado de Adão, a fim de preservar a sua liberdade, ainda que limitada. Com isso, não estou querendo dizer que a liberdade de Adão seja um bezerro de ouro. Deus não pode tocar na liberdade dele. Deus, ele é Senhor, ele é soberano, né? Mas a partir do momento em que Deus cria seres livres, ou limitadamente livres, ou relativamente livres, ele, me permita usar essa expressão, ele se autolimita no exercício da sua soberania, no sentido de forçar o homem ou a causar a fazer algo que ele mesmo, soberanamente e sabiamente, não quis realizar na sua obra criativa. Então, em termos bem gerais e amplos, esta seria a minha resposta. Eu concordo com o que o professor Vailate falou, em vários aspectos, né? No aspecto de que Deus poderia impedir o pecado de Adão, que ele não impediu porque ele queria dali sacar bens maiores, que ele não poderia sacar se não tivesse aquele evento. Na medida que Deus é todo sábio, tudo aquilo que ele permite acontecer, ele tem um propósito. Mas eu gostaria de instigar um pouco mais essa nossa investigação, né? Na medida em que Deus poderia impedir o pecado de Adão, e isso o professor Vailate concordou, né? Que Deus poderia impedir o pecado de Adão, e na medida que ele não fez por algum motivo, mas ainda assim poderia impedir, e sem deixar de ser bom, porque a própria Escritura diz que aquele que pode fazer o bem não faz, não está pecando. Ou seja, é um princípio bondoso você impedir alguém de fazer uma maldade, fazer algo ruim, né? Ou seja, é bom impedir que se faça algo ruim, né? Então, Deus, ao não impedir o pecado, ele não impediu também porque não quis impedir o pecado. Ora,
Mas aí entra a nossa questão. Quando Deus decide não impedir o pecado, ele também, naquele momento, torna o evento certo. A essa decisão, nós chamamos de decreto. E nesse sentido, dizemos que Deus decretou o pecado. Veja, o pecado como evento, a queda. Decretou porque ele poderia ter impedido. Agora, a próxima instigação que eu quero fazer ao professor Vailate é, na medida que Deus não impediu, ou seja, ele não tentou impedir e não conseguiu, o senhor concordaria comigo que, visto por um certo ângulo, veja bem, não absolutamente, tomado em todos os termos, mas visto sob um certo ângulo, a queda também foi da vontade de Deus? Só um detalhe, essa daí é a sua, eu nem sei mais onde eu estou. Isso é réplica, é pergunta, porque depois seria uma pergunta. Não é Ele isso? perguntou, Não, você eu respondeu, agora ele falou... e Eu agora... fiz a pergunta, o senhor respondeu, aí agora eu respondi de novo, aí agora o senhor vai ter a sua resposta. A sua já foi a tréplica, agora ele pergunta... Então, isso que eu estou achando, já foi a tréplica, então não é uma nova pergunta, porque agora quem Não é faz a uma nova segunda pergunta. pergunta sou eu, não é isso? Exatamente. Exato, Mas então, tudo bem. Na rodada, Eu também me perdi. em tese, Torinho, foi uma pergunta retórica, entre aspas. Você terminou a sua Isso, tréplica com uma exatamente. pergunta, porque a pergunta agora, por isso que eu falei. Mas, claro, Se eu posso quiser usar iniciar a parte sua do... pergunta respondendo Sim. brevemente, não tem problema, viu, Lati? Eu estou respondendo a sua resposta e fiz uma pergunta retórica. Né? Ok. Se não foi, se também, visto por um certo ângulo, né? Como falariam os medievais, né? Secundo quid, né? Foi da vontade de Deus a queda. É uma pergunta retórica. Eu tô falando assim, eu creio que foi da vontade de Deus a queda, e a queda foi decretada porque Deus poderia impedir, e ele não impediu, ele não tentou impedir a queda. Veja bem, ele não tentou e não conseguiu. Ele simplesmente não impediu. Né? E como ele não foi forçado por nenhum agente externo, voluntariamente Deus decidiu Adão pecar. Né? Então, veja bem, voluntariamente quer dizer o quê? Que foi da vontade dele permitir que o pecado entrasse no mundo. Né? Então, o que eu quero dizer aqui, né? Para poder a gente passar a panos limpos, para poder não ficar... Parece que não ficou tão claro, né? Que foi da vontade de Deus que a queda acontecesse visto por esse ângulo, né? E eu não sei se eu acho que o pastor Vailate discorda, né? Porque ele disse que não... Só voltando aqui, de fato, agora é a tréplica do Vailate. Depois ele que responde essa, ele pergunta para... Porque ele perguntou, você responde, ele tem a réplica e depois volta para você com a tréplica. Então, de fato, agora é a tréplica do Vailate. Não, mas eu perguntei... Não, eu fiz a pergunta para ele. Eu perguntei... eu perguntei... Ele perguntou... Ele fez a resposta e eu fiz a tréplica, não é isso? E agora... Não, isso foi na primeira rodada. Agora foi ele. Tá. Isso. Não, desculpe, você fez a outra. Agora você fez a pergunta e eu respondi. Perfeito. Eu fiz a pergunta, aí o senhor respondeu. E você fez a sua aí agora tréplica. Isso, aí agora é a vez do senhor fazer a sua... Tréplica e depois a sua pergunta. Depois da tréplica vem o quê mesmo, hein? Perfeito. Perfeito. Então agora é minha tréplica. Perdão. Exatamente. Okay. Então vamos lá. Bom, dentro da minha tréplica, então, o que ocorre? Eu entendo, eu concordo com a sua fala quando você diz, Tourinho, o seguinte. Você disse textualmente, com essa fala sua, com esse recorte é que eu concordo, tá? Quando você disse o seguinte, se eu concordo que foi da vontade dele, isto é, de Deus, permitir que o pecado acontecesse. Sim, foi da vontade de Deus permitir que o pecado acontecesse, não que Deus desejasse ativamente isto. E como eu disse também em algum momento da minha fala, a partir do momento em que Deus cria seres humanos, ainda que relativamente, limitadamente, significativamente, dentro, obviamente, de certos contextos, livre. Então, se ele
sempre que o ser humano fosse cometer algum tipo de pecado, Deus fosse impedi-lo. Por exemplo, o sujeito vai dar um tiro, Deus vai lá e faz a bala parar no cano do revólver. Uma pessoa vai dar um soco na outra na rua, no meio do trânsito, numa briga, um anjo vem e impede o seu soco no ar. Uma pessoa vai dar um tiro em algum outro contexto e, de repente, Deus emperra o tambor do revólver para que isso não ocorra. Sempre que Deus for interferir nesse sentido, a fim de tolher a liberdade do homem, que é uma coisa boa que ele mesmo, Deus, criou e lhe deu, então, obviamente, o homem não seria livre. Aí é que envolve um problema, entendo eu, na fala do Tourinho em algum momento, claro que em termos de discordância, né, quando ele vai dizer que, ou disse agora há pouco, que Lúcifer, por exemplo, ele pecou, mas conforme a sua natureza. Deus ele não o moveu para fazê-lo e assim por diante. Então ele pecou a partir da sua própria natureza. Mas aí é que é o problema, porque se a natureza dele é criada como boa, como santa, e diferentemente de Adão, Lúcifer, depois de cair e se tornar Satanás, ele torna-se esse tentador externo, esse agente externo da sua queda, que o persuade a cair. O problema é que Lúcifer ele não tinha uma natureza má, ele não tinha uma natureza malévola. Então a sua natureza, a sua volição, digamos, que tudo aquilo que ele tinha, enquanto elementos constituintes do ser Lúcifer, eram bons. Logo, portanto, de onde surge o pecado? E aí, mais uma vez, eu ouvi atentamente as explicações do Tourinho, mas se Deus decreta a queda de Lúcifer, e ele não o move para que ele peque, ele simplesmente faz o decreto quanto às causas, não quanto sobre o agente, como que ele pode ter pecado? Né? Então, esse é de fato um problema que fica, entendo eu, pelo menos percebo ou entendo eu, que fica dentro dessa nossa conversa. Mas, mais uma vez, sim, é claro que dentro do que nós falamos, Deus ele permite que Adão peque, e peque livremente, mas quando eu falo mais uma vez que ele permite, é importante citar aqui que Arminio vai dizer que Deus ele não concorre, ele não coopera de jeito nenhum com a vontade de Adão, para que esse venha a pecar. Ele vai dizer isso nos seus textos, algo semelhante na sua uma análise de Romanos 9, na carta de Romanos 9, que ele endereça ao seu ministro, amigo Gélios Necanos, do contexto friso. Ele vai dizer que Deus ele não coopera no sentido de favorecer o pecado de Adão, de modo que se Adão quisesse, ele poderia não ter pecado. Calvino diz isso, que ele poderia não ter pecado. Vários estudiosos calvinistas dizem que Adão poderia não ter pecado, o que me faz pensar, embora eu imagine que o Tourinho vai discordar de mim desse ponto, o que me faz pensar que Adão tinha aquilo que nós arminianos chamamos, e não só nós arminianos, molinistas e outros, chamamos de liberdade libertária, isto é, ele poderia não ter pecado. É claro que o Tourinho dirá, mas a partir do momento em que Deus emite o decreto, ele não pode mais deixar de pecar. E daí é que envolve as nossas pequenas discordâncias em elementos, digamos que razoavelmente periféricos, mas nem por isso menos importantes da nossa fala. Ok? É isso aí que eu diria. Perfeito. Agora o senhor pergunta. Agora sim eu que pergunto, ok. É isso que eu estava... A gente estava naquela réplica, então é isso que eu... Ok, vamos lá. Bom, então é a minha segunda pergunta, né? Bom, talvez eu seja um tanto quanto repetitivo, mas nós vamos entrar em outras questões que eu diria que, claro, aprofundando mais, tentando cavocar mais os assuntos ditos, eu vou fazer a seguinte pergunta, a segunda pergunta, dando continuidade a essa primeira pergunta sobre a queda de Lúcifer. Bom, uma vez que Deus criou Adão reto, conforme Eclesiastes 7:29, conforme vários textos da Bíblia que dizem que Deus é luz, nele não há treva nenhuma, em Deus não habita justiça, e enfim, tantos outros textos, ele é puro de olhos para ver o mal, o texto de Abacuque e tal. Bom, uma vez que Deus criou Adão reto, dentro de todas as explicações prévias que o Tourinho disse, é uma perfeição relativa e tal, ok, concordamos nesse ponto, uma vez que Deus criou Adão reto, mas ao mesmo tempo, segundo o sistema teológico calvinista,
Deus decretou todas as coisas, as ordenou, claro, considerando todas as explicações do conceito de ordenança medieval, escolástico e assim por diante, tomista e com todos os outros detalhes. Deus decreta todas as coisas, incluindo o pecado de Adão. Em que sentido Adão pode ser, de fato, responsabilizado por sua queda? Porque há muitas semelhanças, entendo eu, entre o argumento do Tourinho quanto à queda de Lúcifer e de Adão. Ele, inclusive, já explicitou isso de uma certa forma. Mas em que sentido Adão pode ser responsabilizado, ou ele era livre mesmo, visto que Deus decreta a sua queda, ele torna a sua queda certa? E dentro de outros detalhes ainda, que eu não vou agora explicitá-los, e vou aguardar, obviamente, a pergunta do Tourinho. Então, mais uma vez, se Deus determina todas as coisas, incluindo o pecado de Adão, que é evidentemente uma coisa, claro, então em que sentido Adão pode ser responsabilizado, visto que, segundo o decreto, ele não poderia ter feito diferente do que fez? Embora o Tourinho diga que, talvez, irá dizer que ele poderia. Mas se ele poderia, então a queda não era necessária, ela era contingente. Não é isso? Ele poderia não ter caído, ela era contingente. Contingentes são aquelas coisas, só para explicarmos para quem nos assiste, nos ouve, nos vê, aquelas coisas que podem ou não acontecer. Deus não é um ser contingente, ele é um ser necessário. Sim, é verdade. Mas, uma vez que a queda poderia não ter ocorrido, e portanto ela é contingente, em que sentido o Tourinho diz que ele defende, ele começou a dizer isso bem na sua introdução, que qualquer calvinista que disser que Adão não tinha livre-arbítrio, né, isso é uma heresia. Mas é claro que nós estamos falando de livre-arbítrio com conceitos distintos. A visão do Tourinho é mais compatibilista, a minha libertária e tal. Mas em que sentido, de fato, ele é livre ou responsável, se apenas eu entendo que ele não poderia ter agido da forma diferente da que agiu, uma vez que Deus decreta ou ordena que ele caia, né? Em que sentido, de fato, ele pode ser responsável? Por favor, Tourinho. Eu vou ilustrar a minha resposta com um versículo bíblico que vai fazer com que a gente entenda melhor como é que funciona essa questão. A Escritura diz o seguinte, em palavras minhas, o texto todo mundo conhece, lá de São Tiago, né? Se eu não me engano, no capítulo 4, ele vai dizer que você não diga que vai fazer isso, assim, amanhã. Mas diga assim, se Deus quiser, amanhã nós faremos isso, assim. E, um pouquinho mais à frente, no mesmo versículo, ele vai dizer que é maligno o homem se jactanciar nas suas próprias capacidades, né? Veja bem, esses homens, eles fizeram planos, eles decidiram que iria fazer, digamos, sei lá, vamos pôr um pecado. Amanhã eu vou assaltar alguém. Ele tomou essa decisão. Já tomou essa decisão. Se Deus não impedir, esse feito é certo. Ele vai acontecer. E Deus pode também impedir o homem mau de cometer um pecado. Com Adão não foi diferente. Na medida que Deus já tinha a ciência, através do seu conhecimento natural, alguns chamam de conhecimento de simples inteligência, né? Que Adão certamente cairia caso ele não impedisse. Então, Adão já tinha tomado essa decisão. O poder, ele tinha de fazer diferente, mas ele não tinha mais o querer. É assim que Calvino explica. Calvino explica o quê? Que o homem tem o poder de fazer diferente. Mas naquele momento que ele comete o pecado, ele já não tem mais o querer de fazer diferente. Por quê? Obviamente, porque ele já quer fazer outra coisa. Quando é que o decreto acontece? O decreto acontece quando Deus decide não impedir algo que o homem já tem certeza que vai fazer. Ou seja, é um evento, o evento vai acontecer se Deus não impedir. É como, suponhamos, alguém que, o exemplo que o senhor citou, do homem dando um tiro no outro.
Ora, se não tiver nenhum obstáculo à frente, aquela munição que saiu do cano da arma vai pegar na pessoa. Não é assim? Ou seja, você podendo impedir e não impede, você tornou o evento certo. Mas veja, não foi você que coagiu o homem a atirar. E ele poderia não atirar antes de atirar. Mas no momento em que ele atirou, já não se volta mais atrás. Da mesma forma, um homem, na medida que ele já decidiu fazer A, ele não pode, ao mesmo tempo, querer não A. Porque ele já não tem mais aquele querer, ele tem outro querer. Então a questão aqui não está no poder. O poder ele tem porque ele é homem, ele é racional. Até o homem depravado, depois da queda, ele tem o poder de fazer o bem, porque ele não tem o querer. Não é verdade? Então, a questão aí, como Adão era livre? Adão tinha o poder. Mas à medida que ele decidiu pecar, ele já não tinha mais o querer. E aí, ele era muito livre naquele momento, porque ele não fez coagido por nada externo. Ninguém forçou Adão a pecar. Ninguém colocou uma arma na cabeça de Adão e falou assim, ó, agora você vai fazer isso. E ele fez contra a vontade dele. Não. Ele fez de acordo com a vontade dele. E quando a gente trata, por exemplo, da concorrência divina, eu não sei se eu tenho tempo ainda, Armínio vai dizer o seguinte: com respeito ao início do pecado, atribui os seguintes atos à providência de Deus. Em primeiro lugar, a permissão não ociosa, veja bem, não ociosa, não é uma permissão livre. E ele diz, mas une 4 atos positivos, ou seja, a permissão é positiva. Deus quer permitir realmente. Ele não é obrigado a permitir nada. Então ele diz o seguinte, os 4 atos positivos. A preservação da criatura com respeito à essência, vida e capacidade. O cuidado para que um poder maior ou igual não seja colocado na oposição. A oferta de um objeto contra o qual o pecado será cometido. 4. A concessão destinada de sua cooperação, que devido à dependência que uma segunda causa tem da primeira, é uma cooperação necessária. Em segundo lugar, a administração de argumentos e ocasiões que convidam à perpetração do pecado. Em terceiro lugar, a determinação de lugar, tempo, maneira, circunstâncias similares. Em quarto lugar, a cooperação imediata, propriamente dita de Deus, com o ato do pecado. Então, a não ser que Armínio esteja se contradizendo em outro texto, nesse texto aqui, ele fala que Deus concorre com o ato do pecado. E a concorrência, e Deus, desde a eternidade, já sabia com que ele iria concorrer. E ele poderia impedir um pecado justamente porque ele concorreu com o pecado. Ele poderia não concorrer com o pecado e o homem não agir. Mas ele decidiu concorrer com o homem. E o homem pecou por conta disso. Ora, mas se o próprio Armínio está falando, como que isso não pode ter sido um decreto se o próprio Deus agiu imediatamente com o evento? Né? Eu sei que na minha vez de perguntar, e eu também, você não precisa responder essa resposta, essa pergunta, é só uma pergunta retórica que eu estou usando aqui no texto de Armínio. Você agora é minha tréplica, é isso? É isso, né? Minha réplica. Tá. Exatamente. Eu perguntei e ele respondeu agora a minha réplica. Perfeito. Bom, vamos lá. Senhor. Armínio, nesse texto aqui, Tourinho, ó, Jacó Armínio, uma análise de Romanos 9. Eu traduzi, coloquei notas, tá? Ele vai dizer o seguinte na página 79. O homem originalmente colocado nesta condição pela divindade, ou seja, a condição de capaz de viver em justiça e de transgredir o mandamento, por transgredir o mandamento, fez-se um vaso mau. Isto é, um pecador, com nenhuma concordância da cooperação da divindade para esse resultado. Aqui, a expressão aqui em latim é nulla dei ad hoc cooperatione concurrente, com nenhuma cooperação de Deus simultânea, neste caso ele vai dizer em Romanos 9, tá? A não ser aquilo que fosse adequado à sua bondade, justiça, sabedoria, e na verdade para a sua constância, pela qual nada foi retirado da liberdade do homem, ou o modo real do livre-arbítrio seria restringido.
ou seria impelido nesta ou naquela direção. Página 79 do comentário da análise de Arminio. Tá? Senhores, Então, só para eu possa entender sobre esse texto, Arminio falou uma coisa no texto, falou outra e outra. Explique para nós melhor. Então, o que eu estou dizendo é, Arminio, ele defende exatamente aquilo que o Tourinho disse em termos de concorrência simultânea. Tá? Ele defende isso, mas parece-me que no que diz respeito à queda em si, a queda, naquele momento, Deus, ele simplesmente ele não restringe a liberdade de Adão, em nenhum momento ele não faz nada para provocá-la ou torná-la certa. Ele permite. Ele permite. A ideia do que nós mencionamos agora, num dos pontos da Ordo Decretorum arminiana, ele decreta permitir a queda. Então, ele não concorre ou atiçando, ou incitando, ou persuadindo, nem nada. Ele simplesmente deixa Adão naquele estado e não faz nada forçando, de modo que ele efetivamente poderia ter agido de forma contrária àquela que agiu. Tá? Ajudou? Pode continuar aqui na resposta? Pode? Vamos lá. Bom, quanto à queda de Adão de novo, eu gostaria de destacar dois trechos das Institutas de Calvino. No primeiro trecho, Calvino diz o seguinte: nada poderá negar que Deus soube antes de criar o homem o fim que haveria de ter, e que o soube porque em seu conselho assim o havia ordenado. Então, em Calvino não há uma presciência, uma onisciência verdadeira. Deus só conhece as coisas porque ele as determina. Obviamente, Tourinho sabe, o Júnior sabe, os irmãos aí calvinistas sabem disso, melhores do que eu. Deus não somente previu a queda do primeiro homem e com ela a ruína de toda a sua posteridade, mas assim o ordenou. Ok. Já no segundo trecho, Calvino ele declara, deixa eu só colocar aqui a minha contagem aqui do tempo. Já no segundo trecho das Institutas que eu quero destacar, ele vai dizer o seguinte: o homem, isto é, Adão, antes da queda, possuía livre-arbítrio. Tudo bem, que ele vai no mesmo argumento do Tourinho, ou melhor dizendo, o Tourinho que vai no mesmo argumento de Calvino, por meio do qual poderia alcançar a vida eterna. Podia, pois, Adão, se quisesse, permanecer como fora criado, e não caiu senão por sua própria vontade. Mas como sua vontade era flexível, tanto para um lado quanto para o outro, e não possuía a constância para perseverar, já vamos ver o porquê ele não possuía essa constância, ele caiu tão facilmente. Porque Deus não lhe deu a Adão a virtude da perseverança, está oculto em seu conselho. Tá? Porque Deus não deu perseverança para ele, é um mistério. Continuando. Então perceba que, segundo o reformador de Genebra, Deus não permitiu, mas ordenou a queda de Adão. E além disso, Calvino diz, entendo eu que enganosamente, que se Adão quisesse, ele poderia não ter caído. Mas, ao mesmo tempo, ele declara que Adão caiu porque Deus não lhe deu a virtude da perseverança. Agora, a razão de Deus não ter dado a Adão a virtude da perseverança é algo que está oculto no conselho divino. Agora, permita-me citá-lo, meu querido Tourinho. Já na sua obra, O Calvinismo Explicado, de Tourinho, pelo menos ali onde eu pude consultar, né, na página 161 ali, olha lá, estou fazendo a propaganda, depois você me manda um cascalho aí, tá? Então, o arminiano fazendo propaganda da obra de um calvinista, olha lá, hein? Mas isso estava decretado, tinha que acontecer. Na obra, O Calvinismo Explicado, página 161, o Francisco Tourinho afirma o seguinte: o fato de Deus não ter impedido a queda significa dizer que Deus negou o auxílio divino especial que impediria Adão de cair. Depois, 3 páginas adiante, na página 164, o Tourinho explica a razão de Deus ter negado esse auxílio especial que impediria Adão de cair. Segundo o Tourinho, nesse caso, esse autor, isto é o próprio Francisco Tourinho, ele está se referindo a ele mesmo, acredita que, abre aspas, Deus quis mostrar a Adão que qualquer criatura é inteiramente dependente dele, negando a Adão seu auxílio especial, e Adão caiu. Então, anotem duas coisas aqui. Eu vou caminhar para a minha quase conclusão aqui. Primeira, segundo Calvino, Adão caiu em pecado porque Deus sonegou-lhe a virtude da perseverança. Segunda, percebam que conforme o Tourinho, de forma muito semelhante, então o Tourinho de fato está refletindo o pensamento de Calvino, Adão caiu em pecado porque Deus negou-lhe o auxílio divino especial. O Tourinho diz mais ou menos a mesma coisa com termos distintos. As explicações do Calvino e do Tourinho
sobre a queda de Adão no pecado, me permitam usar essa ilustração, respeitosamente, mas me permita usar essa ilustração, né? Mas essas explicações, tanto do Calvino quanto de Tourinho, sobre a queda de Adão no pecado, me lembram alguns enfermeiros da nossa época de pandemia do coronavírus. Vocês devem ter visto na TV e nas redes sociais vários casos de enfermeiros que estão aplicando a injeção no braço da pessoa, mas que não estão empurrando a ampola com o remédio. Pois bem, é exatamente isso que Calvino e Tourinho dizem que Deus fez com Adão. Deus aplicou no braço de Adão a advertência. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas ao mesmo tempo Deus não empurrou a ampola contendo o remédio da virtude da perseverança, segundo Calvino, e do auxílio divino especial, segundo Tourinho. Por isso Adão caiu. Mas acreditem, a culpa foi totalmente de Adão e não de Deus, que sonegou-lhe a virtude da perseverança e o auxílio divino especial. Então percebam que, segundo a perspectiva de Calvino e do Tourinho, infelizmente, parece-me que a cura acaba sendo pior do que a doença. Me permitam usar essa ilustração, evidentemente, de forma respeitosa. Tourinho. Agora é o quê? É tréplica ou é... Réplica. Depois pergunta. É tréplica, né? É tréplica. Pois bem, o pastor Valati, no começo da nossa conversa, ele falou o seguinte, que não seria um mundo ideal se Deus saísse impedindo todos os atos maus. Ou seja, que se Deus impedisse o homem, ele usou o exemplo da pistola de atirar, né? Ou de que o homem fizesse uma coisa assim, caçava, ou seja, Deus impedisse todos os pecados. Porém, agora, contraditoriamente, digo eu, né? Penso eu, com todo data máxima vênia, né? Penso eu que ele está sendo contraditório quando eu digo que Deus decidiu não impedir Adão de pecar. Né? Ou seja, note que há uma incongruência nos dois argumentos. Ou seja, o professor Vailate ressaltou a importância e a necessidade de que Deus não impedisse todos os atos pecaminosos, porém, ao mesmo tempo, ele agora acha que é errado, ou que Deus é culpado por não impedir o ato pecaminoso de Adão, não lhe cedendo uma graça especial. O que é essa graça especial? Quando eu falo graça especial, é justamente essa moção que impediria Adão de cair. É um não impedimento, é a decisão divina de não impedir Adão. É a isso que eu falo. Quanto à questão da cooperação divina, eu acredito que haja um erro interpretativo nos textos de Armínio por parte do professor Vailate, dado também o máximo respeito aqui pelo professor Vailate, que a cooperação, quando nós falamos que Deus coopera com o homem, isso tanto no arminianismo como no calvinismo, para o ato pecaminoso, essa cooperação, ela não existe uma infusão de maldade. É por isso que Armínio vai dizer que Deus não inclinou, que ele não forçou, que ele não apeteceu o homem ao pecado. Isso aí também é a mesma tese nossa, né? A questão da cooperação, ele coopera com o mover humano. E todo mover, ele é muito bom. É como um homem que se move e tem um joelho manco, né? Quando ele manca por conta do defeito, não por conta do mover, porque o caminhar é sempre muito bom, né? O movimento é muito bom, mas ele manca por conta do defeito. Assim também, Deus coopera com todos os atos humanos e permite que essa moção cooperativa seja desviada para um fim não salutífero. Então, permanece que Deus coopera imediatamente, como nas palavras de Jacob e Armínio, a cooperação imediata e propriamente dita de Deus com o ato do pecado. Né? No volume 2 das obras de Armínio, da CPAD, em 2015, página 549 e 550. Isso na versão digital. Né? Depois eu posso passar aqui, porque eu não estou em casa, e aí eu não estou com a biblioteca aqui, acabei pegando eu estou fazendo um curso em outro estado, então eu estou em outro estado, né? Nem na casa do vizinho. Porém, nós temos também aqui John Wesley, reverendo John Wesley,
reverendo John Wesley vai dizer o seguinte: o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era, que há de vir, sua plenitude de ser, indicada pelo seu outro grande nome, eu sou o que sou, sua onipresença, sua onipotência, aquele que é realmente único agente no mundo material. Toda a matéria é essencialmente bruta e inativa e somente se movimenta quando o dedo de Deus a move. Repito, toda a matéria é essencialmente bruta e inativa e somente se movimenta quando o Deus de Deus a move. Ele é a fonte da ação em todas as criaturas, visíveis e invisíveis, as quais não poderiam agir nem existir sem um influxo contínuo e a ingerência do seu poder todo-poderoso. Ou seja, não existe permissão ociosa, não existe esse conceito de Deus, não. Deus só simplesmente permitiu, deixou a criatura livre. Não, quando Deus permite, ele é um ato positivo da decisão divina. Ele não permitiu pensando assim, vou permitir e deixa ver o que vai acontecer. Não é isso. Por isso que nós cremos que Deus decretou, porque o homem já tinha decidido pecar e Deus decide concorrer com esse ato pecaminoso. Veja bem, não por uma infusão de pecado, ou seja, ele não coagiu o homem a fazer isso. Mas na medida que o homem decidiu fazer, Deus decide concorrer com ele. E poderia não concorrer, assim impedindo o pecado. Ou poderia concorrer e infundir nele uma graça especial, fazendo ele não ter vontade mais de pecar. Ou seja, existem várias alternativas para Deus, para que ele pudesse impedir, para que ele possa impedir um ato pecaminoso. Né? Nós temos também, o professor Vailate citou o texto de Calvino, em que ele diz o seguinte, que Deus ordenou, não foi? Cadê? Ô, Jesus. Professor, tá aqui. Oi. Aqui, aquele lá, assim, ó. Deus não só viu de antemão a queda do primeiro homem, e nela ruim da sua posteridade, mas também a ordenou, né? A ordenou. Isso aqui eu já até expliquei já a questão da ordenação, e é bom lembrar que a palavra ordenar aqui no latim, né? Ela é a mesma palavra para administração, para gerência, para organizar, né? É a palavra... Deixa eu só pegar bem o texto em latim aqui para eu não me confundir. E é a palavra aqui, dispensate, né? Que é a mesma palavra para administração, né? Tanto é que o texto, literalmente, todo traduzido do latim, ele fica, nem deve parecer absurdo o que eu digo. Deus não só viu de antemão a queda do primeiro homem, e nela a ruína de sua posteridade, mas também a administrou por seu arbítrio. Né? Inclusive, a versão em português está dessa mesma forma, um pouco de nuance, mas está nessa mesma linha, de administração. Né? E quando nós vamos aqui para as obras de Armínio, né? Armínio, ele vai dizer algo parecido. Parecido não, você... Olha só o que ele diz aqui. Né? Vou até colocar aqui no texto para quem quiser ver. Né? Faço agora a seguinte pergunta. Toda a administratio, ou seja, administração, gestão, dessa tentação deve ou não ser atribuída a Deus? Se eles disserem que não, que ela não deve ser atribuída a ele, estarão ofendendo a providência e as escrituras e a opinião de todos os nossos teólogos. Se confessarem que deve ser atribuída a ele, estarão confirmando o que eu disse. Mas qual foi o fim dessa conduta? Um experimento ou provação. Isso aqui Calvino também vai falar. Se Eva tivesse tomado a decisão de abster-se do ato, poderia receber elogios de seu senhor e criador por sua obediência. O seu exemplo, aqui ele vai continuar falando dos exemplos dos irmãos José, e como Deus ordena o pecado para coisas boas, né? Ou seja, ele não quer o pecado pelo pecado, mas para sacar coisas boas. Mas olha só. Eu acho que passou bem. Passou, conclua, Antônio. Conclua. Já passou 6 minutos. Mas conclua. Desculpa. Conclua. Acabou o tempo? Conclua seu pensamento para não ficar interrompido. Tá. Ele diz o seguinte: Deus deu as concubinas de Davi nas mãos de Absalão
isto é, permitiu fazê-lo, veja, que permitir está intercambiado com dar. É um ato positivo. Não é simplesmente um ato leniente. Deus não se retira para que aquilo aconteça. Né? Ele apenas não infunde maldade, ou seja, Absalão já era mal. Né? E aí, ele vai terminar aqui o texto. Eu porque senão eu vou acabar me estendendo demais, porque o texto é bem grande. Vai dar 10 minutos daqui a pouco aí, ó. Desculpa. Isso é favorecimento, hein, ó. A última frase, ele diz: mas a Bíblia diz que Deus dirigiu e controlou todas essas ocorrências. Né? Ou seja, está em concordância com o próprio pensamento de João Calvino. Né? Ou seja, ordenou, controlou. Então a Armínio está concordando com Calvino? Será que a Professor, mediador, eu vou lhe pedir um favor. Pode falar. Esse tempo que eu coloquei a mais, que eu falei a mais, o senhor coloca para o professor Vailate para que a gente possa equilibrar o debate, porque senão vai ficar injusto. Né? Esse tempo que eu usei a mais, inclusive, o professor Vailate possa também agora é a sua pergunta e ele vai ter o tempo mesmo que tempo que você. Você agora pergunta para ele. Pronto. Aí, o senhor marcou aí o tempo que eu fiquei falando e o professor Vailate. Vamos lá. O professor Vailate, ele tem uma noção de livre-arbítrio chamada livre-arbítrio libertário. Né? Na Idade Média era chamado de liberdade irrecepta, né? Ou seja, aquela liberdade indeterminada. Pois bem, a implicação dessa liberdade é que o homem ele só é livre se ele puder atualizar um ato diferente. Veja bem, não é o poder de fazer diferente. Não é no momento da indiferença ele poder fazer diferente. Mas que mesmo depois dele ter decidido, ele ainda pode fazer diferente. Algo que me torna um pouco estranho, porque ele critica a minha noção de decreto divino, né? Quando eu digo que Deus tornou o ato certo, como se o decreto pudesse influir alguma decisão divina, na decisão humana já tomada. Mas, enfim, ser livre, os atos só têm significados se o homem puder atualizar, ou seja, trazer à existência, fazer no tempo, não hipoteticamente, mas fazer no tempo, aquilo que era diferente daquele ato que ele poderia tomar, e que é isso que dá significado aos atos humanos, senão ele não tem responsabilidade, ou seja, ele não tem significado. Então eu pergunto, Jesus poderia pecar? Se ele não poderia pecar, ou seja, ele não poderia fazer diferente, ele necessariamente teria uma vida santa, como que os atos dele teve significado para nós? Como que a morte dele na cruz foi uma morte realmente vicária, se os atos dele eram necessariamente santos? Ele não poderia pecar. Ou, fica a primeira pergunta, pode ser que seja não. Ou seja, Jesus poderia pecar? Se sim, tudo bem, eu já me calo aqui. Se não poderia pecar, como que os atos de Cristo têm significado se ele não tinha liberdade libertária? Até 7 minutos, por favor. Não, fique em paz. Sim, sem dúvida que Jesus ele tinha a potência para pecar. Ele poderia pecar enquanto homem verdadeiro, ele não era uma aparência de homem, como dizem os docetistas e outros, né? Do termo grego dokel, que aponta para a ideia da aparência ou do aparecer, ele tinha a potência de fazê-lo, poderia tê-lo feito em termos ali hipotéticos, evidentemente, mas decidiu não fazê-lo. Tá? Então essa é a questão, em geral, que eu diria. Agora, quando nós falamos da liberdade libertária do homem, eu diria que ela deve ser pressuposta por vários outros elementos, né? Por vários aspectos que a liberdade libertária ela deveria ser, digamos que, deduzida ou defendida por nós. Em primeiro lugar, eu diria o seguinte, a primeira razão pela qual eu entendo que a liberdade libertária ela deve ser defendida. Primeira razão, a liberdade libertária parece ser pressuposta em toda a Bíblia. Então ela pode ser vista
por exemplo, nas seguintes expressões bíblicas, vamos dar apenas uma amostra, evidente, nós não temos tempo para irmos além, mas ela pode ser vista nas seguintes expressões bíblicas. Escolhei hoje a quem sirvais, Josué 24:15. Te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe, pois, a vida, Deuteronômio 30:19. Jesus diz para os judeus da sua época, e não quereis vir a mim para terdes vida. Essa crítica só faz sentido se eles queressem, né, ou pudessem querer vir a ele para terem vida, entre tantos outros textos. Uma segunda razão pela qual eu entendo que a liberdade libertária parece-me ser a opção mais correta, em termos do que nós entendemos como liberdade humana, é que ela pode ser vista na nossa experiência comum de deliberação, que implica que as nossas ações e as nossas escolhas não são determinadas por outrem, a não ser por nós mesmos, né? Então, eu sou a causa, por exemplo, de determinados atos ou ações, bons ou negativos. Não é Deus que é o causador desta causa. Claro que ele é causador no sentido de me criar, mas não é Deus que me causa a causar as coisas. Deus me cria, me dá energia, ele me dá condições para fazê-lo, mas ele não, evidentemente, irá fazer com que eu peque, de modo que se eu peco livremente. Então, quando nós deliberamos, nós não apenas ponderamos sobre as diversas alternativas de ações e caminhos que podemos tomar, como também decidimos a partir de tal deliberação. Isso significa que cabe a nós mesmos, e não a outro fator causal, escolher aquilo que nós escolhemos. Aliás, por exemplo, no seu livro, mais uma vez, o Torinho, estou fazendo propaganda, né? O Calvinismo é explicado na página 11, você escreve o seguinte: explicaremos o porquê da doutrina calvinista ser superior no sentido acadêmico que as concorrentes, como molinismo, arminianismo, escotismo, suarezismo, durandismo e assim por diante. Ora, se você, Tourinho, chegou à conclusão de que a doutrina calvinista é superior, na sua perspectiva, às demais doutrinas, isto se deu porque você, podendo escolher sistemas teológicos, né, podendo escolher sistemas teológicos alternativos, decidiu livremente escolher o sistema calvinista. E se você mesmo fez tal escolha, podendo fazer diferente do que fez, segue-se que a liberdade libertária parece-me seja verdadeira e que o compatibilismo filosófico não o seja. Mas uma terceira razão. A liberdade libertária, ela também parece que é pressuposta, ou deve ser pressuposta, a fim de que sejamos considerados moralmente responsáveis pelos nossos atos. Eu poderia, digamos que, expor essa terceira razão aqui através do seguinte raciocínio, através do seguinte silogismo. Premissa 1. Se somos moralmente responsáveis por nossas ações, então devemos ser livres. Premissa 2. Não somos livres. Conclusão. Portanto, não somos moralmente responsáveis por nossas ações. Além desse silogismo, eu também poderia propor o seguinte, digamos, raciocínio alternativo além deste. Premissa 1. Se somos moralmente responsáveis por nossas ações, nós devemos ser livres. Premissa 2. Somos moralmente responsáveis por nossas ações. Conclusão. Portanto, devemos ser livres. Eu termino nesse ponto, pelo menos esses pensamentos, esse raciocínio breve, dizendo o seguinte, que o conceito também de liberdade, crido pelo senso comum e defendido pelo nosso sistema legal, para não dizer praticamente o sistema legal ou jurídico internacional, brasileiro, americano, de toda a América Latina, da maioria esmagadora de todos os países. Então, o senso comum e também o sistema legal, jurídico, praticamente universal, ele é baseado no nosso conceito filosófico, eu digo meu, né, força de expressão, no meu conceito, no conceito dos arminianos e molinistas, digamos, que, guardadas as devidas reservas, no nosso conceito filosófico de liberdade libertária, e não no conceito filosófico de liberdade compatibilista. O direito, de forma geral, mundial, ele é baseado justamente no pressuposto da liberdade libertária. Isto significa
dizer o seguinte, que o nível de responsabilidade de uma pessoa deve corresponder ao nível de liberdade que ela tem ao praticar um dado ato ou ao abster-se de fazê-lo. Isso tanto é assim que, por exemplo, aqueles indivíduos que são incapazes de discernir os seus atos e, por exemplo, de agir de forma contrária àquelas como eles agiram numa certa situação, eles são chamados pela justiça de inimputáveis. Isto é, essas pessoas não podem ser responsabilizadas pelos seus atos, visto que não eram livres ou não eram significativamente livres para fazer, por exemplo, o contrário de tudo aquilo que elas fizeram. Enfim, essas razões, dentre outras que eventualmente poderia citar, a própria intuição humana que nós temos de que quando eu ajo, eu, Carlos, por exemplo, ajo, eu tenho a sensação clara, salvo se isso for uma ilusão, eu tenho a sensação clara que fui eu mesmo quem determinei os meus atos, né? No sentido de que eu sou o agente que os causa, e não uma causa outra que não seja eu mesmo que tenha realizado aquilo que eu realizei. É claro que Deus, concordo com a descrição anterior de Wesley, de Armínio, que nós não fazemos nada sem que Deus não nos energize, não nos dê graça, não nos possibilite isso, sem dúvida alguma, mas todas essas condições que nós temos ao nosso lado, elas não são suficientemente, né, digamos, importantes ou relevantes a ponto de inclinar a nossa vontade. Então, eu diria que todos esses pontos, entre outros, e eu vou parar porque meu tempo aqui, eu estou cronometrando também um pouco, já deu, eu diria que são razoavelmente, talvez, suficientes para demonstrar que a liberdade libertária talvez seja uma concepção correta, mais adequada da liberdade do que o compatibilismo filosófico. Chega. Toril, réplica. Bem, pastor, a minha pergunta não foi se Jesus tinha a potência de pecar, mas se ele realmente poderia pecar. Porque é isso que a liberdade libertária ensina. Que o homem realmente pode fazer diferente. Ou seja, se a liberdade libertária for verdadeira, e aí a gente pode até dizer que não, a liberdade libertária é só para os homens, não para Cristo. Mas a questão é que no raciocínio do Senhor, é a liberdade libertária que atribui significado aos atos humanos ou do agente moral livre, né? Então, por isso que eu perguntei. A pergunta é, Jesus realmente poderia pecar? Porque se for trabalharmos nessa perspectiva de que o agente moral livre, no caso de Jesus Cristo, nessa situação, tinha potência de pecar, mas não queria, isso é exatamente o que o calvinismo ensina. E eu já falei em outras situações, ou seja, o homem tem o poder, mas não tem o querer. Então, a responsabilidade se dá pela ética no qual aquele ato foi feito. Se mal, mal. Se bom, bom. Vou, inclusive, trabalhar em outro sentido para que a gente possa falar um pouco sobre a questão da liberdade libertária, né? E diz o seguinte, Iacob e Armínio, em seu estado pecaminoso e caído, o homem não é capaz de ir por si mesmo, quer seja pensar, querer, fazer o que é de fato bom. Mas é necessário que ele seja regenerado, renovado em seu intelecto, afeições, vontades e todas as... Essa passagem todo mundo conhece, né? Talvez não precise nem concluí-la, né? Mas Armínio diz que o homem realmente ele é incapaz de fazer diferente, ou seja, de ir até Deus, de fazer um bem sobrenatural, se não for assistido pela graça divina. Então, veja bem, é a capacidade de realmente fazer. Veja bem, não é de poder fazer. Não é de poder fazer, mas de querer fazer. É que torna o homem responsável pelos seus atos. Então, nenhum homem depravado seria responsável pelos seus atos. Segundo a própria concepção arminiana. A não ser que, no caso, né, o senhor pode seguir um outro autor. Né? Mas, se for seguir pelo pensamento de Iacob e Armínio, né, existe um momento em que o homem é totalmente depravado,
no momento em que ele ouve o evangelho e é atingido pela graça de Deus, ele tem o arbítrio dele liberto, e aí sim, através desse arbítrio liberto, ele tem ali agora o seu arbítrio regenerado, seu raciocínio regenerado, e ele pode agora enxergar bens verdadeiros, né, podendo escolher a Deus ou não, né? Porém, antes desse evento acontecer, esse homem era totalmente depravado, e ele poderia fazer, mas ele nunca iria querer fazer, ou seja, nunca ia querer ir a Deus. Porém, eu não sei se o senhor concorda, mas eu particularmente acredito que esse homem, ele é responsável por todos os atos que ele faz diante de Deus, mesmo sem ele conseguir querer fazer algo diferente, ou seja, realmente ir até Deus, nessa assistência da graça. E poderíamos até ir mais adiante. Não é porque Deus, durante um determinado momento, um certo momento, negou a graça a esse homem, e aquele tempo que foi negado, também não tornou esse homem sem responsabilidade. Tá? Sobre os incapazes, realmente eu também concordo, mas isso não é um argumento a favor da liberdade libertária, porque nós acreditamos que dá responsabilidade e liberdade é a vontade, e a vontade só vem através de racionalidade. Veja bem, se você pegar um homem que ele é muito mal, sei lá, tem aquele maníaco do parque, né, que foi até em São Paulo aí, né? E você chegar para ele hoje, ele está preso, e você chegar para ele hoje e falar assim, você se arrepende do que você fez? Ele fala, não me arrependo. Você disser, se você voltasse no tempo lá, você faria tudo de novo? Faria tudo de novo. Ou seja, é um homem que ele não quer fazer diferente nunca. Né? Ou seja, não é porque ele não quer, nunca quer, e sempre ele faria a mesma coisa, que aquilo tornaria seus atos com menos significados. Nós, na glória, também não iremos mais pecar, né? Nossos atos vão ter significados. Deus não pode fazer o mal, e o diabo não pode fazer o bem, e nenhum dos dois tem seus atos com menos significados. De forma que o que dá significado é a ética do ato. Né? Ou seja, a árvore boa dá fruto bom, é isso que a Escritura diz. A árvore má dá fruto ruim. De uma fonte não procede coisa boa e coisa má ao mesmo tempo. Ou seja, quando Deus fala que escolhe, pois, o bem, escolhe, pois, o mal, ele está estabelecendo o dever. E todo homem, seja bom ou mal, ele sabe muito bem o que tem que fazer. E quando ele sabe o que tem que fazer e ele não faz por sua maldade, é que ele se responsabiliza. Ele se torna responsável por isso, porque ele desobedece a lei voluntariamente, porque ele é mal. Mesmo que ele fizesse o bem, se ele fosse mal, ele ainda seria condenado. Ou seja, o que condena o homem, em primeiro lugar, é a sua maldade, não o ato em si. Né? Até mesmo porque o ato... Acabou o tempo? Agora a tréplica do nosso querido irmão Valage. Agora é tréplica, né? Não é pergunta, é tréplica, né? Tá, perfeito. Tréplica. Okay. Mas você pode usar para responder outra questão. Não. Perfeito. Então, só colocar aqui que é tréplica para não esquecer. Eu estou cronometrando aqui também para não querer estourar e não atrapalhar a intervenção do irmão, viu? Eu não estou controlando. Se não me disser... Se não me disser... Eu estou percebendo. Não, eu estou tentando o cronômetro aqui para não... O mediador tem que falar. O mediador, eu vou te falar, viu? Ele tá... Bom, deixa eu ficar aqui. Já me colocou do lado esquerdo, favoreceu o Calvinista. O Calvinista está falando 10 minutos, ele não impediu. Mas deixa, não tem problema. O mesmo tempo, viu? O mesmo tempo para mim e o mesmo tempo para ele. Não, fique tranquilo. Vamos lá. Deixa eu começar aqui. Opa. Então, o Tourinho ele usou alguns argumentos interessantes. Um deles, ele citou um caso de um bandido, um criminoso, né? Um criminoso qualquer. O sujeito foi, claro, é hipotético, é um exemplo, né? Esse sujeito foi preso, não importa, ele era um estelionatário, um bandido, um criminoso, um assaltante, não importa a natureza do delito. E ele, por exemplo, pergunta, retoricamente, se esse sujeito vai para a cadeia, lá na delegacia, o delegado, por exemplo, pergunta para ele, poxa, mas por que você fez isso? Você não se arrepende? Não, não me arrependo. Mas, e se você te fosse dado uma nova oportunidade, você faria de novo? No exemplo do Tourinho, ele diz, eu faria tudo isso de novo. Mas não é um exemplo necessário. Ele poderia não ter feito de novo o que ele fez. Entendeu? Tudo bem, você usou um exemplo
imaginamos uma pessoa degenerada a tal ponto que se ela tivesse a oportunidade de voltar ao tempo e de realizar um determinado ato, no exemplo que você citou, você disse que essa pessoa irredutivelmente diz, eu não faria, eu faria isso tudo de novo. Peraí, mas ela poderia não fazer. Ela poderia não fazer. Ela poderia ter se arrependido. A gente conhece vários casos nesse sentido, né? Então, esse exemplo que você deu, Tourinho, claro, mais uma vez, respeitosamente, obviamente ele foi inclinado para favorecer a sua perspectiva. Mas eu poderia citar um exemplo de um criminoso, e todos nós conhecemos criminosos verdadeiros, ou alguém que os conhece, ou assistimos TV, lemos jornais e tudo, então as pessoas poderiam, se voltasse no tempo, poderiam ter feito diferente do que fizeram. Então, esta seria uma primeira objeção. Uma segunda coisa que o irmão disse foi que, ok, de uma árvore boa vem frutos bons, de uma árvore má vem frutos maus. Mas Jesus diz nos evangelhos, Jesus diz, é um texto também muito conhecido, qualquer um sabe, ele vai dizer, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Olha só, pessoas más dão coisas boas. Quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então você disse que pessoas más não dão coisas boas e vice-versa. Bem, parece-me que tem um texto bíblico que traz uma descrição bem contrária a essa. Pessoas más podem sim dar boas dádivas aos seus filhos. Jesus diz isso. Outra questão quanto à perspectiva de Armínio, de Wesley e outros, concordo, né, que a pessoa, quando ela ouve o evangelho e ela é ímpia, no seu contexto de impiedade de si mesma e por si mesma, se deixar da si própria, ela não pode, evidentemente, se auto-salvar, uma autossoteria, né? Não existe isso. Quem salva o homem pecador, miserável, é Deus, por meio da sua graça e por meio da instrumentalidade da fé. Acontece o seguinte, Tourinho, se o homem não pode, de jeito nenhum, por exemplo, dizer sim ao evangelho na sua natureza depravada, e isso é muito discutível no contexto do pensamento de Armínio, eu não sei se o irmão sabe, mas há uma discussão muito grande, inclusive o Roger Olson vai falar sobre um estado de pré-regeneração do homem. Tá? Que isso é discutido, tá? Entre os próprios arminianos, há quem aceita, não aceita e tal, mas ele fica num estágio de pré-regeneração, tá? Tem escritos de Armínio que são muito debatidos quanto a isso, mas vamos lá. A questão é, se o homem não pode responder ao evangelho, por exemplo, não estando regenerado e totalmente depravado, eu creio que ele é totalmente depravado em termos de extensão, no sentido de que o pecado afeta todas as áreas, setores e departamentos da sua vida, a sua mente, o seu palavreado, as suas ações, conforme Romanos capítulo 3, versículos 10 a 18, Efésios capítulo 2, versículos 1 a 13, enfim, tantos outros textos que creio que mais ou menos tenhamos opiniões razoavelmente semelhantes a estes. Agora, se o homem não pode responder ao evangelho, porque lemos no prólogo de Marcos, no capítulo 1, o seguinte, que Jesus, no primeiro capítulo, nos primeiros versículos, já Jesus ele está pregando o evangelho nas regiões da Galileia, e ele diz, para pecadores, evidentemente, para homens regenerados, evidentemente, ele diz, o reino de Deus é chegado, arrependei-vos e crede. Alguém deveria avisar a Jesus, Jesus, por que o Senhor ordena que mortos, depravados e gente que não pode responder de jeito nenhum se arrependam e creiam? Então é evidente, imagino eu, que Jesus, ao ordenar que eles se arrependam e creiam, isso não é um discurso retórico, ele é real, eles podem, com o auxílio da graça, evidentemente, se arrependerem e crerem. E deixa eu terminar, que já deram os meus 5 minutos. Não, mas eu só tenho um tempo a mais. Pode concluir, pode... exatamente. Só tenho um tempo a mais. Pode concluir, só tenho um tempo a mais. Ah, é? Bom, Sim, enfim. ele falou um pouco a mais também. Tá bom, não. Mas eu diria, em termos gerais, esses elementos. A Bíblia parece presumir, e eu diria que é em todos os textos, né? Obviamente você pode chegar a esse texto aqui, pode ter uma dificuldade e tal, mas quando a gente lê em Marcos, no capítulo 16, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, presume-se que os ouvintes do evangelho
ainda que totalmente depravados, evidentemente ímpios, mas no momento em que o evangelho é pregado, é transmitido, não importa de que meio, né, por que forma, as pessoas têm a habilidade, a capacidade, por meio dessa graça preveniente, a própria pregação do evangelho é uma graça que vai ao encontro das mesmas e que lhes possibilita que creiam em Cristo. Se isso não for verdade, qual o sentido de Jesus nos ordenar que preguemos o evangelho a toda criatura? Jesus, o Senhor está me ordenando que pregue o evangelho para pessoas que não podem responder a ele? O Senhor está dizendo para aquelas pessoas de Marcos no capítulo 1, o tempo é chegado, o reino dos céus está aqui, arrependam-se e creiam, mas eles não têm a menor condição de crerem. E aí eu perguntaria de novo, essa oferta do evangelho seria uma oferta bona fide, como dizem os estudiosos, teólogos e tudo, né? Ela é uma oferta sincera e verdadeira? Ou Jesus, e obviamente estou trabalhando em termos retóricos e hipotéticos, estaria brincando com os seus ouvintes com uma coisa muito séria que é a salvação. Olha, eu disse para vocês, totalmente depravados, arrependam-se e creiam, mas eu sei que vocês não quererão crer. Vocês não vão crer de verdade. Então, eu estou pregando só para fazer uma espécie de um teatro, alguma coisa do gênero, mas a minha pregação não é verdadeira, porque eu sei que nenhum de vocês que estão me ouvindo podem efetivamente crer. Então, esse é o problema com esse aspecto, apesar das perspectivas de Armínio, de Wesley e tudo, a pregação do evangelho a ímpios presume que ímpios, com o auxílio da graça, e sem ainda serem regenerados, possam crer em Cristo e, portanto, serem salvos. Tá bom? Fico por aqui, não quero me delongar. Senhores, a gente fez o primeiro bloco e caiu a live, né? Nosso propósito foi fazer cada um dos dois, 3 perguntas. E aí as réplicas, etc. e tal. E com todo o pastor agora que finalizou, foram 3 perguntas cada um. E agora nós queríamos finalizar. Gostaríamos que tanto Torinho como o pastor Vailate, começando por Torinho, que o Vailate falou agora, desse sua argumentação final sobre o tema. De até 3 minutos, por favor. 3 minutos ou 5? Vamos botar 5. Eu não gosto de tempo. Vamos lá. Pastor, eu acredito que o senhor não respondeu a minha pergunta, né, a respeito da liberdade e responsabilidade de Jesus Cristo, né? O poder fazer diferente, isso eu afirmei durante o debate inteiro, que o poder de fazer diferente não é a mesma coisa de querer fazer diferente. Então, para que a liberdade libertária seja verdadeira, o homem tem que poder atualizar um ato diferente. Ele tem que conseguir fazer isso. Ora, mas se o próprio Cristo não o fez, e ele não conseguiria fazer, porque a potência tudo bem, a questão é, Jesus Cristo conseguiria pecar? Ele conseguiria atualizar esse pecado? Eu acredito que seria muito ousado, né, de qualquer teólogo afirmar isso. Inclusive, Prudêncio de Monte Maior, um pré-molinista, ele foi condenado pelo Tribunal do Santo Ofício justamente por afirmar isso. Por quê? Ele afirmou que se Jesus não pudesse fazer diferente, se ele não pudesse falhar na sua missão, se ele não pudesse pecar, então a obra de Cristo não teria significado, não teria sido verdadeira. Mas esse é exatamente o argumento da liberdade libertária levado às últimas consequências. Ou seja, de que os atos só têm significados se o homem conseguir atualizar um ato diferente, ou seja, realmente fazer. Por outro lado, na segunda parte do argumento do irmão, nós falamos sobre a depravação total. Talvez eu não tenha sido tão claro. Não estava falando do momento em que o homem ouve o evangelho, porque naquele momento em que ele ouve o evangelho é poder de Deus para salvar as pessoas. Então, naquele momento já há uma emissão da graça. No momento em que o homem ouve, já há uma emissão da graça. Eu estou falando desse período anterior a ele ter tido contato com o evangelho. O homem nasce totalmente depravado. Jacob Armínio afirma que ele não está com o livre-arbítrio só manchado, ele realmente perdeu essa capacidade de querer bens sobrenaturais, ele tem um poder.
Nós também acreditamos nisso. Ele tem um poder. Ele tem um poder por quê? Porque ele não deixou de ser homem. Ele tem um poder. Mas ele não pode querer. Mas mesmo assim, a pergunta que eu fiz foi se nesse período, antes dele ouvir o evangelho, ou seja, antes dele ser atingido por uma graça salvadora de Deus, se ele não é responsável pelos seus atos. Ora, mas se ele não é responsável pelos atos que ele faz, no período em que ele não ouviu o evangelho, então o evangelho não teria nem serventia, porque ele não seria realmente um homem pecador. Ele é um homem pecador e ele é culpado, mesmo sem conseguir querer Deus. Ou seja, por quê? Porque o que faz o homem ser responsável é a maldade dele, não ele conseguir atualizar um ato diferente. Por outro lado, o irmão também citou que o versículo bíblico, né, que fala que mesmo as pessoas más conseguem dar coisas boas. Obviamente, que Jesus Cristo está falando de bens naturais. Ora, bens naturais as pessoas realmente conseguem fazer. Não quer dizer que uma pessoa que é ateu, porque não acredita em Deus, ou porque ela é ímpia, que ela seja uma pessoa má, realmente, né? Ou seja, insociável. Mas esse texto não está falando de bondades, de boas obras de valores sobrenaturais. Não está falando disso. E eu estou falando desse aspecto. Ou seja, o homem, para ser condenado ao inferno, ele tem que ser levado em conta não as ações dele, que ninguém é salvo por obras, boas obras de valor natural, mas as boas obras de valor sobrenatural. E o que a Escritura fala é que o homem carnal, ele nem sequer entende as coisas do Espírito. Né? Ou seja, o homem carnal, ele faz aquilo que é da carne. É o homem espiritual que faz as coisas do Espírito. Né? Então, eu não vou entrar na discussão aqui da graça preveniente, porque até sai da questão do tema. Porque eu estou falando da questão da liberdade libertária, com relação ao homem totalmente depravado, antes de ser atingido pela graça, se ele é responsável ou não pelos seus pecados. Certo? Então, essa daqui é minhas considerações finais, e eu não quero me alongar além do que eu teria falado. Então, deixo registrado que o professor Vailate, acredito que o professor Vailate não respondeu a minha pergunta sobre a atualização do pecado de Jesus Cristo. Eu acredito também que ele, eu não sei se equivocou, mas não direcionou bem a resposta dele com relação à depravação humana antes, a responsabilidade do homem depravado, antes do contato com o Evangelho. A respeito da cooperação divina, né? Foi mostrado também que os textos de Calvino não queriam dizer, em hora alguma, que Deus infundiu o pecado, obrigou o homem a pecar, mas que foi mantido o poder nesse homem. No entanto, esse próprio homem não tinha o querer de fazer diferente naquele momento. E por isso, ele foi pecado. Inclusive, ele caiu em pecado. Inclusive, o Perkins vai dizer o seguinte, que Adão só caiu porque ele não desejou o auxílio de Deus. Ele vai adiante ainda, né? Perkins, o pai dos puritanos, né? E por último, quero agradecer ao professor Vailate, né? Por esse debate. Né? Eu gostei muito de debater com o senhor. Uma pessoa extremamente educada, extremamente sábia também, muito inteligente, gostei bastante, já esperava né, isso do senhor, e quero pedir também que o senhor pudesse, ou diretamente, ou por intermédio de alguém, né, me enviar o endereço do senhor, ou algum outro endereço, no qual eu possa mandar uma cópia do meu livro para o senhor, certo? Que é um presente aí que eu gostaria de deixar, e gostaria que o senhor lesse. Gostaria que o senhor lesse meu livro, né? Assim, em físico, né? Para que o senhor tenha guardado aí na sua biblioteca. Aí quer dizer, o moderador não ganha livro, né? Os debatedores ganham. O moderador tá sem moral. Se o moderador me comprar, ele fica sem. Responda aí, vai. Deus abençoe, meu amigo. Valeu. Deus abençoe. Bom, minhas considerações agora é isso? Exatamente. Vamos lá. Bom, deixa eu responder a pergunta do Tourinho. Dentro de todas as especificidades que você deu sobre Jesus, eu diria que Jesus, sim, ele tinha potência justamente para pecar, mas ele não poderia em si pecar, dado a sua natureza, a sua característica enquanto Deus homem. Espero que agora tenha respondido, ainda que bem brevemente. Ele não poderia pecar em si, ou atualizar o ato dentro desse contexto. Bom, mas eu quero deixar registrado aqui também mais uma vez as palavras de gratidão, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao nosso bondoso Deus
por nos possibilitar esse encontro produtivo. Sem ele nós não podemos fazer nada. Jesus já disse, sem mim nada podeis fazer. E agradecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo por isso. Eu quero agradecer também ao Júnior, que muito gentilmente e educadamente me convidou. Quando eu vim participar desse debate, várias pessoas entraram em contato comigo para fugir, porque falaram que haveria muita basófia, vamos zoar, não sei mais o quê, e desenharam N situações, às vezes da página ou do Tourinho, mas, mais uma vez, o Tourinho foi extremamente elegante e educado, e nós devemos, enquanto cristãos, sermos honestos e amáveis uns com os outros. Né? Jesus disse, nisso todos conhecerão que sois meus discípulos. Não se fordes calvinistas, arminianos, morinistas, durandistas, escotistas, mas se vos amardes uns aos outros. Para mim, portanto, é uma honra estar aqui com vocês. Agradeço ao canal da Teologia Saudável. Deus abençoe vocês. Vida longa para a Teologia Saudável. Que Deus abençoe vocês. E me permita agora brincar um pouco com o querido Tourinho, né? Eu quero agradecer o Tourinho por ter escrito o livro O Calvinismo Explicado, que eu tenho aqui no Kindle. Agradeço pelo livro físico. Vou te presentear em troca, né, para não ser mal educado, deselegante, com o meu último livro escrito, Abacuque, Introdução, Tradução e Comentário. E tem coisas aqui de compatibilismo, de filosofias, elementos aqui, apesar de a minha ênfase ser bíblica, tá? Mas buscarei te presentear também com o maior prazer, com o maior carinho, viu, meu irmão? Será uma alegria. Espero também que você leia, goste, pode tecer as críticas, né? Quem não quiser ser criticado é só não aparecer e nunca mostrar as caras, né? Faz parte, a crítica faz parte da vida, desde que construtiva, num ambiente fraterno, amoroso, especialmente no contexto cristão. Então eu quero agradecer o Tourinho pelo livro Calvinismo Explicado, porque eu li muita coisa dele, eu não li tudo, mas a primeira parte que envolveu o nosso debate eu li tudo. Eu tenho que ler a parte da teontologia, estou curioso para lê-la. Quem sabe eu a leio no seu livro físico, né? Mas eu agradeço ao Tourinho, porque ao lê-lo eu pude consolidar ainda mais as minhas crenças arminianas. Permitindo a brincadeira, né? Então, graças a Deus por sua vida, agradeço a todos os irmãos e quero também tecer algumas outras considerações, né? Nesse término. Bom, mais uma vez, eu entendo que se Deus determina todas as coisas, então isso significa que ele determinou, por um lado, que o Tourinho fosse calvinista, e por outro significa que ele determinou que eu fosse arminiano. Logo, se isso for verdade, então o Tourinho jamais deveria tentar me convencer da veracidade do calvinismo, visto que eu fui determinado por Deus a não ser, né, calvinista e a não ter esse tipo de crença. E, portanto, não há nada que o Tourinho ou ninguém possa fazer para mudar os desígnios de Deus insondáveis e secretos sobre a minha vida. Bom, uma segunda consideração é que uma vez que o calvinismo defende que Deus decreta todas as coisas, e mais uma vez o pecado é uma coisa, então isso significa que Deus decretou o pecado, mas não ao deixar de auxiliar Adão, e antes dele Lúcifer, como o Tourinho muito bem colocou, eu não digo, eu não defendo que Deus não tenha dado graça para Lúcifer ou Adão pecar, eles pecaram porque resistiram à graça. Então nós divergimos nesse ponto, né? Não houve falta de graça para a queda de Lúcifer ou de Adão. Se Deus fizesse isso, eu veria como um ser malévolo, né? Então houve graça, e Adão e tanto Lúcifer resistiram a essa graça. Então, eu também diria que o ensino da unicausalidade divina, ele infelizmente ele transforma a liberdade humana em uma verdadeira ilusão, ainda que o Tourinho e os calvinistas não concordem, mas eu diria que as conclusões lógicas seriam estas. Além disso, o ensino da unicausalidade divina no calvinismo, eu trato sobre isso em Abacuque, né, depois o Tourinho poderá ler, assim como a doutrina calvinista da dupla predestinação, que não é o foco do nosso debate, eu diria que remove toda a nossa motivação para a evangelização. Não estou dizendo com isso que calvinistas não evangelizem, mas eu diria que eles seriam contraditórios com este aspecto, porque buscariam fazer algo, né, que seria inócuo, visto que Deus já determinou quem serão os salvos e os perdidos. Enfim, quero mais uma vez agradecer. Júnior, muito obrigado, Tourinho. Deus abençoe a vida de todos vocês.
E Deus abençoe profundamente todos os seguidores dessa página, quaisquer outros irmãos que estejam nos acompanhando. Deus abençoe vocês, lhes dê saúde nessa pandemia, guarde-nos nesse momento e que esse debate, espero eu, tenha sido para a glória dele. Paulo nos lembra, estou terminando, viu, Júnior? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Espero que esta live tenha sido para a glória de Deus. Espero que a sua vida, Júnior, seja para a glória de Deus, que a sua vida, Tourinho, que a página Teologia Saudável de fato execute aquilo que o seu nome sugere, uma teologia saudável, bíblica e que glorifique a Deus. Se Deus for glorificado por meio dessa live, meus amigos, eu iria agradecê-lo hoje e sempre. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Amém, amém, pastor. Amém. Eu que agradeço a presença dos dois, foi muito bom, edificante para mim mesmo. Vendo os comentários aqui, os irmãos gostaram bastante também, principalmente pela educação um do outro, né? Não teve desavenças, não teve nenhuma enfim... Maldade, pode falar a palavra maldade. Não maldade um pelo outro, mas foi um ambiente amistoso, alegre, divertido que a gente teve aqui. Então foi bom, foi muito edificante para mim, principalmente. E agradeço mais uma vez a presença de vocês, dos irmãos que participaram conosco. A live vai ficar salva aqui para vocês conferirem. Pode deixar nos comentários o que acharam, quem gostaram das argumentações. Fiquem à vontade, que a gente pode conversar mais lá a respeito. E fica aqui convite para o próximo debate. Nós vamos fazer mais alguns. Eu falei ontem com o pastor Elias Soares, famoso também arminiano, já assisti muito ele, topou, chamei ele para o debate aqui, ele aceitou bondosamente também, e chamei outros irmãos, a gente vai fazer mais alguns aqui sobre outros temas para que os irmãos possam se deliciar com a palavra de Deus e com a teologia. Um debate saudável, hein? Um debate saudável, né? E que os irmãos, amém, e que os irmãos que eventualmente forem comentar lá, irmãos, tomem cuidado com certos comentários, né? Às vezes a gente brinca, é normal arminianos brincarem com calvinistas, calvinistas com arminianos, mas tomem cuidado ao falar do caráter e da reputação do outro, né? Critiquem os argumentos. É óbvio que calvinistas vão descer a lenha nos meus argumentos, isso é esperado. Se não o fizessem, não seriam calvinistas, não é evidente? E é evidente que arminianos vão descer a ripa também no Tourinho e outras coisas. Mas, gente, critiquem os argumentos, todas as situações e tal, né? Tomemos cuidado para não entrarmos no caráter da pessoa, na reputação, em questões familiares, em outras coisas, né? Critiquemos, pensamentos devem ser criticados. O arminianismo, eu entendo que o arminianismo não está acima do bem e do mal. Não sei o que, claro, não respondo por outros arminianos, eu não respondo pelo Tourinho, né? Mas apenas uma perspectiva filosófica que não é perfeita, como entendo que nenhum sistema teológico filosófico, teológico seja perfeito. Então, que hajamos de forma fraterna e cristã com os outros, né? A fim de fato, termos a reputação de cristãos valer a pena, né? Porque senão cristãos nominais está cheio por aí. Que Deus nos ajude a sermos cristãos de fato e em verdade. Chega que eu falei demais agora nesse final, né? Obrigado, Júnior. Obrigado, Tourinho. Valeu. Obrigado, pessoal. Irmãos calvinistas, abraço em vocês. Queridos arminianos, abraço em vocês. Todos os outros, abraço em todos. Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho. Fique com Deus. Amém. Deus abençoe todos.